Bem-vindos a mais um The True State, o podcast que trará as verdades e os bastidores do mercado imobiliário que ninguém quer falar. Um agradecimento especial à Rede Intercity de Hotéis que nos disponibiliza essa sala fantástica aqui no Adras Faria Lima para que a gente possa ter esse bate-papo incrível. E hoje, a minha convidada é uma amiga que eu conheço há um tempo do mercado imobiliário. Ela é corretora de imóveis, empreendedora, uma grande referência no mercado imobiliário, uma das 100 pessoas mais influentes, inclusive, do mercado. E ela combina performance comercial com uma marca pessoal muito forte. E tem uma coisa muito importante: ela vende mais de um imóvel por dia. Um case de sucesso. Bem-vinda, Ariane Palaoro. Eita, que chamada boa essa, né? Obrigada, Manu, pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz com o seu projeto, que te representa muito bem, algo único, exclusivo e cheio de verdades. Eu estou aqui já ansiosa pelas perguntas. Bem-vinda, coisa boa. Ari, me conta uma coisa. Como é que foi essa tua entrada no mercado imobiliário? Tu escolheu ou ele te escolheu? Manu, eu fui no flow, né? Eu entrei no mercado imobiliário pela parte de locação. Como atendente de locação, de atendente de locação virei gerente de locação. E aí as coisas foram fluindo, né? Eu estou na Moni, vai fazer 13 anos. Eu entrei como gerente de locação. Em 2016 eu me tornei corretora de imóveis. Então, fui seguindo o caminho, né? Mas eu sempre tive muito fixo na minha cabeça que eu queria ter uma profissão. Porque eu tinha um contrato terceirizado na parte pública de Brasília, onde todo mundo navega nesses contratos, né, de governo. E aí, quando uma empresa saiu, eu me vi desempregada, mas eu tive a oportunidade de ser recontratada. E eu falei assim, gente, se eu for recontratada, vou ficar aqui nessa empresa, nesse ministério. E eu via muita gente doente nesses órgãos públicos. Eu falei, cara, eu quero ter uma profissão, eu quero que alguém... Olha só, eu tinha 20 anos de idade e eu já pensava, eu quero que as pessoas me vejam como referência de alguma coisa. E foi aí que eu comecei a navegar no mercado imobiliário. Então eu entrei e falei, cara, eu quero ser a melhor do meu setor. Nossa, faz tempo então? Faz muito tempo. Construiu essa trajetória muito super exitosa. tempo. Tu é uma inspiração para mim. Oh, a gente se conheceu aqui, para quem não sabe, a gente se conheceu em eventos do mercado. A gente fez um painel juntas lá em Belo Horizonte. E, enfim, a gente conhece pessoas que nos inspiram e tu és uma delas. E eu tenho certeza que para muitas mulheres também, porque a vida de mulher, corretora de imóveis, mãe, dona de casa, esposa, isso é um equilíbrio difícil. E tu conseguiu, além disso, ir crescendo na tua profissão a ponto de ser hoje sócia da Moni. Da Moni, isso. E me conta disso aí. Então, eu entrei na sociedade da Moni em 2022. Como eu falei, eu sempre fui muito de um olhar estratégico em tudo que eu faço. Então, assim, sempre gostei dos meus sócios, sempre gostei da empresa e eu sempre trabalhei como se a empresa fosse minha. E aí, logo quando eu entrei, assim, no primeiro ano, no segundo ano, 2013, 2014, eles sempre explanavam sobre uma futura sociedade. E aí ficava, né? Ah, quem sabe, né? Eu falei assim, gente, eu vou trabalhar então para ser sócia dessa empresa. E aí, em 2022, eu pedi para sair da Moni. Eu estava na minha ascensão, no meu crescimento. Fui muito assediada por várias empresas, várias marcas grandiosas hoje que estão no mercado imobiliário me convidando para ser sócia. E eu estava nessa decisão se eu iria montar a minha imobiliária ou se eu ia trabalhar em imobiliária de alguma marca. E aí, eu cheguei a pedir para sair, só que meu sócio super estratégico, inteligente, ele é uma bênção na minha vida, o Bruno. Ele sempre esteve em marcos da minha vida, né? Ele falou assim, olha, eu nunca vou esquecer, ele abriu a porta ali. Ou você entra de vez aqui na Moni, ou você sai de vez, vamos decidir sua vida agora. E aí ele foi desenhando o projeto da Moni futuro, né? Porque nessa época a gente vendia 100 milhões no ano, né? A gente era uma empresa que as pessoas não conheciam, mas a gente sempre teve um bom trabalho.
E aí, em 2022, ele me convenceu que a Mone era o lugar ideal para eu estar, para eu trilhar. E ali, eu comprei, né? Não foi dado, eu pago a sociedade da Mone, foi comprada. A Mone, graças a Deus, ela tem um valuation muito bom. E aí, ele falou assim, Ariane, esse é o futuro da Mone. Agora, a partir de agora, você vai trilhar. A gente só vai conseguir alcançar esses números se a gente montar essa estratégia, que eu entraria na diretoria, né, eu seria a diretora de vendas da Mone e pegar o que eu fiz de case da Ariane Palaoro, transformar isso num método para que eu compartilhasse com um salão de vendas. Então eu entrei montando equipe e liderando o setor de vendas junto com o meu outro sócio, o Adriano, para a gente poder ser o que nós somos hoje. Então a gente desenhou isso em 2022. Nossa, que trajetória, hein? Muito legal. E, na verdade, eu acho que isso também acabou se construindo porque tu construiu uma imagem muito forte no mercado, tu já palestrou no Conecta, tu dá mentoria, então acho que tu também tem esse viés de conseguir educar as pessoas, ensinar as pessoas, que eu acho que é uma coisa bacana, porque a gente não fica com o conhecimento só pra gente, a gente compartilha para que os outros possam crescer junto. E assim, Manu, é muito legal, porque em 2020, logo quando começou a pandemia, que todos os corretores começaram a se tornar astros, né? A gente tem um grande case, que é o Ricardo Martins e o Augusto Braga, que até veio aqui. Eu acompanhava eles dessa época, né? E eu vi que, poxa, dá certo. E eu comecei a estudar sobre o modelo de negócio deles, como eles estavam aplicando dentro do digital. E eu comecei a estudar, né? E eu falei assim, gente, se tá dando certo ali, eu vou construir também a minha imagem, o meu posicionamento. Isso foi em 2020. E quando eu comecei a estudar, eu comprei vários cursos, eu era aquela maluca de curso, eu comecei a comprar vários cursos e eu comecei a compartilhar no salão. Só que não aconteceu o que eu achei que aconteceria, que as pessoas aderiam, que as pessoas acreditariam, as pessoas ficavam me chamando de alucinada, blogueira, e que eu queria me amostrar. Essa era a minha taxativa e eu estava como corretora na Mone. E aí eu falei assim, não, tá tudo bem, eu vou construir meu movimento. E eu comecei a construir meu movimento, eu comecei a fazer, os resultados falam por si só. E as coisas começaram a surgir, só que eu sempre quis transbordar e compartilhar aquilo que eu estava aprendendo, né? E eu tenho uma inquietação. Então, assim, quando eu comecei lá em Brasília, eu comecei a construir esse movimento, eu comecei fortemente em 2020, mas eu já tinha começado em 2017, onde o digital não era o que é hoje. Só que em 2017 eu não acreditava que isso poderia surtir algum efeito. E aí em 2021 eu comecei a navegar sobre os resultados, sobre os louros, né, de fazer com que os clientes me encontrassem. Mas eu comecei a entender, aplicar e dividir dentro do salão e as coisas começaram a acontecer. Mas tu vê como o pessoal muitas vezes não tem a paciência e a consistência de esperar o tempo do plantio e da colheita. Tu foi lá atrás, fazendo dia após dia a mesma coisa, estudando, acreditando, e chegou um dado momento que tu, puxa, sou a Ariane Palaoro, as pessoas sabem quem eu sou, me reconhecem. Isso é muito legal, isso porque é uma gratificante. conquista, é uma conquista, né? E agora sim, falando um pouquinho sobre a Ariane, que coordena uma equipe grande, né? 65 corretores. 65 corretores, não deve ser fácil. Não. E o que hoje, quando tu vai contratar alguém para tua equipe, que tu mais observa nesse profissional, ou o que quando esse profissional chega e tu percebe um skill que não bate com o teu, tu já automaticamente não quer ele na tua equipe? O que acontece quando se fala em Ariane Palaoro, sobre liderança, sobre como eu consigo? Eu só consigo porque eu tenho muitas pessoas comigo, né? Eu não sou sozinha. Ariane Palaoro, existem várias Arianes Palaoros ao meu lado, para que eu possa estar aqui, né? Neste exato momento a empresa está rodando, as coisas acontecendo, saindo vendendo e tudo mais. Então o primeiro passo é a gente se munir de pessoas boas, né, ao nosso lado. Hoje eu tenho 3 sócios, então dentro da empresa eu tenho sócios, eu tenho líderes, eu tenho gerentes, eu tenho secretário, eu tenho um time em prol de um movimento, tanto marca Ariane Palaoro quanto Mone Imóveis, né? Então, quando a gente recruta corretores de imóveis, eu tenho a minha gerente, a minha líder master, que é a Lali. Nós somos muito alinhados, né? Quando a gente vai recrutar um corretor de imóveis, primeiro o recrutamento ele começa antes da entrevista, porque a gente faz um pente fino de um formulário, porque eu não vou trazer todas as pessoas para sentar com a gente, até porque, graças a Deus, hoje a gente tem fila de espera de corretores querendo entrar dentro da Mone.
Então é algo que a gente plantou em 2022. Eu falei assim, eu quero ter um trabalho tão incrível, eu quero ter resultado, eu quero ter marca, eu quero quero ser referência aqui em Brasília, porque eu não quero ter que procurar nenhum corretor. Eu quero que os corretores nos procurem, eu quero os melhores batendo na nossa porta. Então hoje a gente busca corretores que tenham sede, porque você não precisa ter técnica. A técnica você vai aprender no jogo, é caindo venda, é buscando negociação que a gente vai aprendendo, a gente vai treinando, a gente tem uma esteira de treinamentos dentro da empresa, toda semana tem treinamento, toda semana, e a gente fora os alinhamentos individuais. Só que eu preciso saber se esse corretor, primeiro ponto, ele é um cara assim que tem fome, sabe? Que ele tem sede de venda, de mudança de vida. Porque eu não quero ninguém morno, Manu. Não quero ninguém morno. É isso, é exatamente isso. E essas pessoas, no fim do dia, elas estão te representando. É o teu nome que tá ali. Tu sabe que eu assisto bastante podcast, enfim, eu tava vendo um podcast da Cris Junqueira, que ela é do Nubank. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, também uma mulher inspiradora, né? Mãe, esposa, excelente profissional. E ela estava dizendo, eu consigo ensinar qualquer coisa, menos a pessoa a ter vontade. Querência, exato. Então, assim, sangue no olho, a pessoa tem que ter muita vontade, porque o nosso mercado ele é muito complicado. Muito, porque assim, é um mercado desafiador. Eu sempre falo, você dorme rico, acorda pobre, dorme pobre, acorda rico, o contrato está pronto, do nada o cliente, não. Eu tenho um caso que eu conto sempre, que eu tenho uma cliente, eu apresentei 32 apartamentos para essa cliente. Ela nunca vai sair da minha memória. Eu apresentei 32 apartamentos para essa cliente, logo ali na jornada. E aí a gente fez o contrato, tudo alinhado, o apartamento que ela disse que era o sonho da vida dela. E de manhã ela acorda e fala, Ariane, eu tava com uma flor na mão e eu fiz, compro ou não compro, compro ou não compro. De verdade? Estou te dizendo? E a Ariane saiu, não compro. Não é pra eu comprar esse apartamento. Aí eu falei assim, não. Gente, não é possível. Nunca vou escutar. A senhora Zuleide, a senhora está brincando comigo, né? A Ariane, não vou comprar porque isso é um sinal de Deus, eu não vou comprar esse imóvel. Aí eu respondi, e assim, 2020 eu tava quebrada. E aí eu falei, Deus, tu sabes da minha situação. Ok, a gente continua a jornada, tá tudo bem. Aí você fala assim, gente, que coisa é essa? Então a gente tem que ter gestão das emoções, mas o corretor ele precisa saber muito bem a gente dentro dos nossos alinhamentos a gente já fala, você está preparado para não vender 6 meses? A gente começa a trazer todas as dificuldades do mercado para a gente já saber qual que é o quanto essa pessoa está pronta, está forte para viver esse processo. Então a gente passa sobre os nossos valores, aquilo que a gente não abre mão e principalmente se esse corretor ele vai conseguir viver esse processo aí do mercado imobiliário. Não, isso é incrível. A gente tem cada história. Eu acho que se a gente fizesse um livro coletivo de histórias, eu tenho postado muito isso. A gente poderia abrir uma página no Instagram e contar o que ninguém fala sobre o mercado. Você já fala muito isso. Já tô fazendo. Só que tem algumas coisas que assim, a gente poderia ser mais profundo, né? Não, é complicadíssimo, gente. Olha, eu tava contando agora pra ti, passei uma situação, o cara pedindo, por favor, agilizem a venda do apartamento. Aí quando eu fui num domingo levar a cliente grávida, a cliente gostou, fez proposta, o cara aceitou, mandou documentação, batemos o contrato, ela, nesse meio tempo, vendeu dela, porque estava tranquila, que tinha comprado outro, o cara ficou 4 dias sem dizer nada. Sumiu. Gente. Eu digo, não é possível, gente. Diz não, então, mas não me deixa sem resposta. A menina quase infartando grávida do segundo filho. Gente, é muito desafiador. No fim, o cara desistiu. E aí, a gente acaba se sentindo um pouco responsável por isso. Eu não dormi enquanto eu não encontrei outro imóvel para ela. Sim. E assim, isso foi segunda-feira o cara desistiu. Hoje é sexta-feira. Hoje ela assinou. Manu, mas teria outras situações de outros corretores que não estão bem emocionalmente ou que queiram realmente preparados para viver essa jornada, saber que acontece, mesmo que não teria que acontecer, muitos desistem da profissão. É verdade. Porque vai falar assim, tá vendo? É um sinal, eu não tenho que continuar nesse mercado imobiliário, preciso sair. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu vende mais de um imóvel por dia? Sim.
qual é o segredo para essa performance. Não é segredo, é método. Ah, viu, gente? Lá na imobiliária, ano passado, todo ano a gente tem um nome. Ano passado foi o ano do extraordinário. A gente faz uma convenção com os nossos liderados, os nossos corretores. Eu já assisti ali no teu o Insta. Money Summit. E a gente começou esse movimento ano passado e a gente trouxe uma palavra, o ano do extraordinário. Taxa de juros alta, tudo acontecendo. E a gente trouxe uma fala muito única. Esquece o que acontece no mercado. Vamos focar dentro de casa. A gente chama a imobiliária de casita, de casa. Então, assim, as pessoas vão falar que o mercado está ruim, as pessoas vão falar que a taxa de juros é isso, vão falar que o governo Y, Lula, Bolsonaro... Eu falo, eu não quero nenhuma palavra sobre isso dentro aqui dessa empresa. A gente não vive o que as pessoas vivem fora do mercado. E a gente começou a andar sobre o ano do extraordinário. E a gente foca muito em prospecção lá dentro da imobiliária e a gente foca muito sobre as redes sociais. Então, nós somos focados. Eu tenho 64 marcas trabalhando a marca. Então, pensa num tabuleiro de war. Eu tenho vários corretores posicionados, trabalhando aqueles bairros e falando de si próprio, se promovendo. A gente hoje coloca o nosso corretor como o astro do nosso negócio. Todos usam as redes sociais? Todos. E a gente treina semanalmente. Eu falo, a gente é chato. A gente tem um grupo que a gente manda o vídeo, a foto já com a legenda. A gente já manda tudo pronto para o nosso corretor. Ele só precisa jogar nas redes sociais dele. A gente tem multirão de gravações onde cada um se grava. Eu vou gravar meu corretor me grava. Todo mundo olhando para um único objetivo. E como existem alguns imóveis que a gente não trabalha com exclusividade, o que a gente ganha para a venda desse imóvel? Agilidade. Os meus corretores sabem tirar foto, os meus corretores sabem gravar. E a gente não depende de uma equipe de marketing esperar a equipe lá gravar. Demora quanto tempo, Manu, para subir um vídeo? Até fechar as agendas de todo mundo é uma confusão. 4, 5 dias, uma semana para você ter o seu... Às vezes até mais. Até mais. Só que o meu é no mesmo dia. O cliente assinou autorização de venda, daqui meia hora a gente já está lá no imóvel dele, daqui uma hora o imóvel já está em todos os portais, em todos os canais. Então hoje os meus corretores são estratégicos, todos sabem fazer um patrocinado, todos sabem tirar foto, gravar. Então eu ganho o quê? A agilidade na esteira. Então quando o imóvel ele entra pra gente, a gente atropela o mercado. Até ia te perguntar isso, vocês nesses imóveis que são de vocês, eu achei genial, tu conseguiu formar realmente outras Arianes. Sim. E ganhar uma força bruta. Exato. Aí eu tenho duas perguntas para te fazer antes que eu esqueça. Uma, se existe muita disputa de ego dentro dessa imobiliária, porque todos são estrelas. Sim. E como vocês enxergam, se quando tu tem a gestão, a tua imobiliária é a favor da parceria com outros colegas, ou vocês tentam vender dentro de casa? Nós trabalhamos dentro de uma rede, então o nosso nascimento por si só é de compartilhamento. A gente compartilha o nosso estoque, mas obviamente que o nosso foco sempre será a gente vender a nossa captação. Mas, vamos supor, ativei um imóvel, você entrou em contato e faz parceria, a gente quer atender o cliente. Óbvio. O nosso foco é no cliente. Porque é ele que vai falar, poxa, essa imobiliária pegou, trabalhou em parceria, vendeu em 24 horas. Resolveu. Eu quero resolver o problema do meu cliente. Mas óbvio que o nosso foco é trabalhar dentro da nossa carteira, a gente fazer a nossa dobradinha, mas o nosso estoque está para todo o mercado. Então, o nosso fluxo de parceria ele é muito grande. A gente não fecha de forma alguma, até porque nós trabalhamos dentro de uma rede e nós já somos, por nascimento, rede compartilhada. Então, o nosso estoque ele gira com toda a empresa. Em relação a ego, sabe aquela mãe que não vê defeito nos filhos? Fala, meu filho é tão maravilhoso, meu filho é tão perfeito, que a mãe não enxerga. Eu posso ser uma mãe cega nessa hora, mas a Moni, ela é um lugar assim que eu não consigo acreditar que existe um outro lugar com pessoas como as pessoas que estão lá dentro. Todo mundo compartilha, todo mundo se ajuda. Tem corretores que já perderam venda em prol do colega, porque essa venda traria mais 3 vendas para dentro da empresa. Então, se ele fizesse a venda, seria uma. Se ele fizesse a outra venda, seriam 3 vendas. Então, é um lugar que todo mundo compartilha. É um lugar que as pessoas podem colocar seu caderno, amostra. É um lugar que você pode compartilhar a sua agenda de contatos,
porque todo mundo se ajuda. É um ajudando o outro, é um pegando o celular, olha, você faz assim, faz assado. Os próprios corretores que estão performando dão treinamento. Agora mesmo de manhã a gente teve um treinamento sobre avaliações de imóveis por um corretor que está performando muito bem dentro da empresa. Então a gente tem é algo cultural. Só faz parte da Moni quem gosta de pessoas e quem gosta de servir. Se você não gosta de pessoas, se você não gosta de servir, você não faz parte, não te cabe dentro da empresa. Genial, genial. Bom, teu recrutamento deve ser excepcional para tu conseguir Sim. manter esse nível de energia e de coleguismo, que eu acho que isso falta um pouco no mercado. Acredito que as coisas estão mudando e eu também entendo que as pessoas só estão agindo assim porque elas estão performando. Sim. Não está faltando nada para elas, Sim. elas não estão em desespero, né? Porque eu acho que a pessoa, quando está numa situação de desespero, muitas vezes ela não consegue enxergar que, às vezes, perder é ganhar. Sim, né? Muitas sim. vezes, quantas vezes tu já disse para o teu cliente, olha, eu não te recomendo comprar esse imóvel porque eu acabei de ver que tem um problema de documentação. Eu já fiz isso várias vezes, Sim. porque eu prefiro que o cliente entenda que eu estou ali para ajudá-lo do que para vender só para ele. Sim, né? sim. E aí, falando um pouquinho sobre justamente esse contexto da nossa profissão, o que mais te incomoda no mercado? O que hoje, se tu pudesse mudar alguma coisa no nosso mercado, tu faria? Se eu pudesse mudar algo no mercado, seria, de fato, o mercado 100% viver a exclusividade, a gestão, o cliente comprador ter o seu próprio corretor. Deixar, sabe, quando eu vou na casa de um cliente que ele fala, já tem 4 corretores trabalhando no meu imóvel, eu já falo, então o meu trabalho não te cabe. O meu trabalho não serve para você, porque se ele não dá valor naquele profissional que vai gerir o bem dele, o patrimônio dele, se é com qualquer um, ele não vai valorizar o meu trabalho, ele não vai valorizar o meu tempo. E aquilo que a gente estava conversando, poxa, a gente escolhe o melhor cirurgião plástico. Quando eu fiz minhas cirurgias, eu quero o melhor. Eu quero o que tem referência, aquele que é elogiado, eu quero a melhor pessoa. Eu não escolho 3 profissionais, eu escolho um. Se eu vou escolher um advogado, eu vou escolher um advogado. Por que a gente, na hora de vender o nosso patrimônio, o nosso bem, eu quero deixar com todo o mercado? Porque eles têm a falsa ilusão de achar que deixar com vários profissionais, o imóvel dele vai ser vendido mais rápido. Mas se de fato o mercado tem cliente, ele vai fazer parceria. Óbvio. Né? Dentro da minha captação eu já faço escrito. Manu, quando o meu cliente está assinando autorização de venda, eu falei assim, olha, agora você acabou de assinar autorização de venda, muito obrigada, enfim, fiz o alinhamento. A partir de agora, 50 corretores vão bater na sua porta e vão dizer o seguinte, ó, já deixa aqui, eu tenho um cliente, pagamento à vista, por favor, deixa eu apresentar o seu imóvel, o dinheiro está quente aqui, você vai falar o seguinte para esse corretor, caramba, que maravilha, liga para minha corretora agora que ela vai vir aqui, ela vai parar tudo que está fazendo e vai trazer você aqui com o seu cliente para vender. Vê se esse corretor liga para o corretor. Não liga, gente. Ele está lubridiando, sabe? E o incrível de 100% dessa narrativa, 100% dos proprietários. Ariane, um corretor ligou e disse aquilo que você falou. Eu falei assim, então, é isso que acontece. Eu aviso também, o pessoal da gestão, eu aviso. Eu não faço força, porque eu acho que o cliente tem que querer e acreditar que se o outro corretor tiver cliente, ele vai fazer a parceria. Isso. E eu peço, olha, quando os corretores te contatarem, além de tu mandar meu número, printa e me manda. Porque eu vou fazer ativamente chamar esse corretor e dizer, oi fulano, tudo bem? Tu tem cliente para o imóvel X, o que tu precisa? Tu quer fotos, tu quer visitar, posso te acompanhar? E aí, não, eu só queria agenciar. Então isso é uma prática muito comum que os proprietários não sabem e que acaba virando muitas vezes a experiência do vender ou a experiência do comprar traumática, porque tu perde a tua privacidade, tu não sabe quem está entrando na tua casa, tem uma questão até de segurança. Sim, com certeza. Porque liga alguém para ti, oi Ariane, tudo bem, sou corretora, quero visitar teu imóvel, pode ser um bandido. Sim, com certeza. Então, assim, esse é um manejo que a gente tem feito aí, bastante força para mudar. Mas aí entra o ponto, né, que a gente traz essa nossa dor, mas eu também penso que essa dor precisa ser sanada por nós, corretores. Claro. Que é educando o mercado, ensinando o cliente, porque o cliente ele não sabe o que é ser corretor de imóveis, ele não sabe o que funciona dentro do nosso mercado e a gente tem que ir fazendo esse trabalho de formiguinha de educacional, né? Que é o que estamos fazendo. É isso. Essa questão de também dizer, eu não... Desculpa, mas eu não vou te atender. Isso é uma coisa que há pouco tempo eu consegui fazer, porque eu deixo muito claro no meu discurso, pessoalmente ou nas redes sociais, que eu atendo clientes que queiram o meu atendimento, que sejam efetivamente clientes. Clientes que estão com
outros corretores. Eu não tenho interesse de atender porque eu não quero entrar numa disputa de quem manda mais rápido o imóvel. Claro. O que te faz demitir um cliente? Eu acho que faz eu demitir um cliente é a falta de respeito pelo trabalho, né? Eu acho que quando você alinha todas as expectativas, você tem um contrato, conduz, e quando o cliente entra dentro do seu trabalho e fala: troca as fotos, não gostei disso, não quero esse ângulo, não gostei disso, quer comandar o meu trabalho, sendo que ele já veio em prol de uma indicação e conhecendo o meu trabalho, eu vejo que aí eu já o meu perfil de trabalho não combina com o trabalho que ele está esperando. Então, para mim, isso já seria uma forma de quebra de contrato, demitiria esse cliente, porque foi ele que me buscou pela forma de como eu conduzo toda a jornada. Se ele quer conduzir minha jornada, talvez o meu trabalho não é, o meu trabalho não é para esse profissional. E eu acho que falta de ética, aquilo que você combinou, um comissionamento, um contrato, uma condução de negociação, eu acho que para mim isso eu não compactuo dentro desses lugares. Aquilo que é combinado não sai caro. Mas isso com certeza tu foi adquirindo ao longo da tua jornada. Não tinha como eu fazer isso com 1 ano de profissão, não dava, né? Pois então, justamente é isso que eu queria te perguntar. Quando tu começou, tinha alguma crença sobre dinheiro, sobre sucesso? Tinha alguma coisa que te atrapalhava nesse começo? Ou tu sempre teve esse mindset de crescimento, sempre teve um objetivo? Como que tu enxerga a Ariane lá de trás, Manu, quando começou? Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu era literalmente a patinha feia, né? Literalmente, gente. Não pode feia. ser, gente. Era. Não pode ser, não acredito. Se pudesse colocar uma foto do antes e depois aqui, você ia perceber que sim. Só que dentro do processo de crescimento, de estudo, e eu nunca vou esquecer, eu sempre dou crédito para ela, eu sempre falo para ela, que é a Sandra Canelas. Eu participei de uma mentoria dela na pandemia, em 2020, e ela trouxe uma fala que para mim foi o que... Sabe aquela fala que vira uma chave? O cliente não pode perceber que você precisa do dinheiro dele, que você precisa daquela venda. E se o cliente te chamou para ir no imóvel dele, é porque ele confia no seu trabalho. Então, não se coloque numa posição abaixo do seu cliente. Você está lá para solucionar uma dor do seu cliente. Então, ele precisa de você. Então, assim, seus boletos, o que você precisa fazer com essa venda? O cliente não tem nada a ver com isso. Deixa teus problemas em casa. Chega na visita com postura, com firmeza, mostrando que é você que conduz aquele negócio. Não deixa o cliente conduzir por você. Então, o comissionamento era o cliente falava: eu te pago 3%. Então tá bom. Então, assim, era ele que me falava quanto que ele queria pagar, ele que falava como que seria o trabalho, e eu, por quê? Não tinha confiança em mim, não tinha uma questão financeira boa, então a gente chega cheia de crença, que se não for do jeito do cliente, não vai ser de jeito nenhum. Então a gente aceita qualquer coisa. Então em 2020, por meados de junho, julho, ela falou isso, e eu falei assim, cara, vou fazer o que ela falou. E eu nunca vou esquecer que eu cheguei na casa de um cliente, posturada, calma, deixei o cliente falar. Eu falava assim, nossa, que apartamento lindo. Eu ficava emocionada, né? Eu não. Muito bom seu imóvel, séria, serena, conduzindo. E aí no final ele perguntou, qual que é a comissão? Aí eu, 6%. E aí ele, não, mas o fulano estava cobrando. Eu falei assim, infelizmente é dessa forma que eu trabalho. Se fizer sentido para o senhor, a gente pode continuar. E ele me ligou, Ariane, a gente vai conduzir com você. Quando eu tive essa resposta, eu falei, caramba! Funciona! E depois disso, estou colhendo esses frutos até hoje sobre a gente... mas assim, mas eu também volto a dizer, quando a gente está iniciando dentro da profissão, Manu, é muito complicado, porque às vezes o cliente vai bater o pé, você vai ter que aceitar, ainda mais se a gente estiver no início da jornada. E a gente sabe que, o geral, o mercado imobiliário é muito desafiador. As pessoas que entram no mercado imobiliário, elas entram de fato, a grande maioria falida, quebrada. Então, assim, ela precisa ter um gás de movimento. É assim, é transitório. Mas é sabendo que você vai iniciar, que você vai ver essa jornada, mas para tudo você tem que colocar um prazo. Para tudo você tem que, deixa só eu aprender, deixa só entender como que acontece. Depois você começa a costurar a forma que você vai trabalhar. Então, não tem como comparar a Ariane de hoje com a Ariane do início. Mas foi um processo necessário e eu entendi que eu precisava me posicionar para o cliente enxergar valor sobre mim. Então, hoje, eu conduzo essa jornada e o cliente, para estar comigo, ele precisa enxergar valor no meu trabalho e acreditar que eu estou lá para atender e seguir a jornada da melhor forma. Confiança, né? A confiança. E a confiança, ela também vem muito
autenticidade. Sim. O que eu percebo muito nos corretores é que eles têm medo de falar com o cliente. É medo. E aí o cliente percebe isso, e isso gera uma desconfiança se tu sabe bem o que tu tá falando, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora tu virou uma corredora. Eu vou mudar o assunto assim, ó, daí a pouco corredora. Eu já te conheci numa outra versão. Sim. O que te fez... E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre alta performance, porque eu acredito muito, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, sempre amei esportes. Eu sei, você também é uma das minhas referências Olha nesse aí, lugar, ó, você que sabe. Bom. Tem muita gente que fala, olha, eu me inspiro em ti, pra acordar cedo, pra treinar. Eu nunca vou esquecer, quando eu fui lá na academia, lá em Belo Horizonte, eu vi essa mulher maravilhosa, eu fiquei assim, gente, ela malha, eu malho, olha o corpo dela e o meu, tá? Tem uma coisa de errado nesse fluxo aqui. Não, mas eu queria te perguntar, assim, o que te levou, eu mudei totalmente o rumo da prosa aqui, mas depois a gente volta pro mercado. O que te levou? Qual foi o insight que tu teve a respeito do exercício, talvez uma mudança de estilo de vida? E o que isso refletiu na Ariane profissional? Tem alguma relação? Manu, a minha relação com a atividade física, ela faz parte de quem eu sou, né? A atividade física faz parte da Ariane Palaoro, porque eu faço atividade física há muito tempo. E olha que incrível. Eu faço atividade física há muito tempo. Só que o que mudou foi os meus hábitos alimentares e jornadas. Porque eu fazia atividade física por fazer, só que eu não mudei o principal, que era a alimentação. E hoje as pessoas enxergam achando que eu comecei a atividade física há um ano. Ah, não, poxa, agora ela tá focada. Não, mas eu faço há muito tempo. Por que eu comecei a fazer atividade física? Porque quando eu precisei, quando eu fiz o método CIS, falava muito sobre alta performance, sobre a questão da gente cuidar de corpo, mente e espírito. E aí eu comecei a fazer atividade física, isso começou a me fazer muito bem, eu comecei a estudar muito sobre o comportamento e pensamento de atletas, e eu consegui atrelar isso sobre a minha profissão. Então eu sempre fui campeã de vendas, sempre tive recorde de vendas. Fui a única, hoje já bateram essa barreira, mas na época que eu estava, eu fui a única corretora dentro da rede, primeiro lugar em vendas nacional e internacional, porque a Netmóveis também tem em Portugal. Então eu sempre fui nesse flow de ser campeã. E aí agora o que mudou foi o seguinte, no início do ano passado eu estava pensando em fazer uma cirurgia. Eu queria fazer uma lipo, essas coisas de mulheres, né? Normal, as mulheres vão se identificar comigo. E aí o meu marido começou a falar, poxa, por que você não muda a sua alimentação? Poxa, você já malha com personal, por que você não muda os teus hábitos? Não vai no mais fácil, porque você vai fazer a cirurgia e vai voltar tudo de novo, porque você não mudou a sua mente. E aí eu fiz um desafio comigo. Eu fiquei uma semana sem comer açúcar, que eu sou formiga. Quer me agradar, me dá um doce. Eu sou formiguinha. Aí eu falei, cara, se eu ficar uma semana, e eu ficava com aquela mensagem do Joel J, se tu perder por uma batata frita, tu vai ganhar do quê? Porque tem um corte dele, se você não ganha de uma batata frita, você vai ganhar do quê? E aí eu fiquei, se eu não ganhar de um doce, eu vou ganhar do quê? E aí eu passei uma semana sem comer açúcar, 0. Aí eu falei, agora eu estou pronta para viver o processo. E aí eu busquei um nutricionista, e aí eu comecei a viver o processo. E atrelado a isso, eu gosto muito de trabalhar a elasticidade neural. Eu falei assim, cara, eu preciso descobrir algo para fazer. O que me desafia mais? A corrida. Aí eu sempre coloquei, eu não sei correr, eu não consigo, eu tenho asma, sou asmática. Não, a corrida não vai ser para mim. Eu falei assim, cara, mas eu vou fazer a corrida. E eu gosto muito de desafios. E aí eu comecei a viver o processo da corrida. Comecei a correr 1 quilômetro, comecei a correr 2 quilômetros. E com isso começou a me gerar coisas diferentes dentro de mim. E me trazendo, cara, eu consigo tantas coisas, eu não vou conseguir correr? Eu vou conseguir correr. E aí eu comecei o processo da corrida. 1, 2, 3, eu fui indo. É uma cachaça, né? Nossa, e eu comecei a me sentir... O sentimento ninguém me vence. Ninguém me vence. E aí eu corri 15 quilômetros, né? Que foi o meu marco do ano passado, que eu bati 15. Esse ano eu vou fazer uma meia. E o que a corrida trouxeria? Além de emagrecer, de me deixar bonita do jeito que eu queria, né? Que o meu corpo mudou totalmente, que é algo que todo mundo vem falando, né? Primeiro, a sensação de que a sua vida está na sua mão. Que, cara, se tu determinar fazer algo, se realmente você quer executar algo, e a gente atrela isso muito dentro da profissão, e essa força de vontade a gente consegue colocar em várias áreas da nossa vida,
cara, tu vai lá e faz. Viva o processo, não é fácil, é difícil, como no nosso mercado imobiliário, né? Iniciar é difícil, a gente pensa em desistir, a gente pensa em parar, a gente chora muito, eu chorei muitas vezes na corrida, mas eu falei assim, cara, eu não me coloquei aqui para fazer, eu vou fazer. E então isso vai vai abrindo tantas caixinhas, tantas coisas. Eu tenho uma frase que eu amo, que é que ninguém vence quem nunca desiste. Essa ninguém, frase, assim, eu carrego ela comigo. E eu fui instigada pela minha mãe, desde criança, a fazer muito esporte. E eu sempre percebi que quando eu determinava que eu ia fazer uma coisa na minha vida, não importava o quanto eu tivesse que abrir mão de A, ou de B, ou de C, eu fazia. O que eu te digo que eu vou fazer, eu faço. E eu acredito muito no esporte, a essa persistência, essa consistência nas minhas ações. Sim. E eu acredito que isso, para o corretor de imóveis, é fantástico. Até na minha mentoria, primeira aula, eu falei sobre esse mindset. E coloquei a importância do exercício físico, do cuidado com a gente mesmo. Isso. E eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo, se tu não consegue tirar 1 hora do teu dia para cuidar de ti, o que tu consegue? É a mesma coisa da batata frita. Então, tu passa isso para os teus corretores, tu incentiva eles a ter gente já tem esse incentivo dentro da Moni. Há 4 anos a gente tem o Moni Mais Saúde, que a gente faz sempre nos 60 dias, o mês de outubro e novembro dentro da empresa, que é a prática da atividade física, que a gente monta uma gincana, onde todas as pessoas precisam fazer atividade física todos os dias. E com isso, várias pessoas que fazem parte do time viraram atletas, viraram ciclistas, viraram corredores, maratonistas, porque a gente acredita que quando a gente trabalha dentro do corpo, a nossa saúde, não tem como a gente não performar nas outras áreas da vida. Não tem como, quando a gente cuida da gente, da principal base, a gente consegue olhar para os outros lugares. Então, dentro da Moni, a gente já tem esse projeto, é um projeto que, querendo ou não, gera até mais vendas, porque a gente tem dentro da gincana, a gente precisa estar com alguém dentro da imobiliária fazendo atividade física com outro corretor, com o pessoal do administrativo, então é onde que você consegue fazer os alinhamentos, é quando você começa a ter várias ideias, porque você está lá oxigenando o cérebro, as coisas estão acontecendo, e são os meses que a gente mais vende. Olha só. Então é tudo atrelado, corpo, mente e espírito. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho de redes sociais. Bora. Tu já está nesse mercado das redes sociais há muito tempo. Tu sempre, quando tu começou, tu tinha definido quem era o teu público, quem era a persona que tu ia falar, ou isso foi se moldando no meio do caminho? Manu, é muito boa a pergunta. Quando como eu te falei, eu iniciei em 2017 nas redes sociais, mas eu falava com um corretor de imóveis da minha cidade, para fazer com que as parcerias fossem mais fáceis. As pessoas soubessem que eu era corretora, que eu vendia, então eu já era conhecida na minha cidade para os corretores. Em 2020, quando eu mudei a minha comunicação, eu falei, cara, eu quero ser procurada pelos meus clientes. Então, toda a minha comunicação sempre foi para o meu cliente que quer comprar ou que quer vender, mas muito mais para quem quer comprar. A minha comunicação era muito intencional nesse lugar. Quando eu entendi que a captação mudava o negócio, que eu precisava falar com um proprietário de imóveis, porque se eu tenho o imóvel, eu vou ter o comprador. Sim. Né? Se eu tenho a gestão daquele produto, pode ser o cliente, pode ser o corretor, está comigo. E foi aí que eu mudei a minha comunicação principal, que é para o cliente vendedor. Hoje eu só trabalho com cliente vendedor, o meu foco é ele, o meu trabalho é para ele, a estratégia é para ele. E aí eu comecei a moldar dentro das redes sociais, trazendo uma comunicação. Eu tenho várias estratégias que eu utilizo dentro do meu digital para que esse proprietário venha e veja, poxa, eu quero deixar o meu imóvel com essa corretora. Então eu comecei em 2017, mas a minha virada de comunicação foi 2020, 2021. Sabe que por muitos anos o vendedor ele foi esquecido no mercado. Foi. E hoje em dia os corretores entenderam que o vendedor ele quer esse carinho, ele quer esse cuidado, ele quer contar com alguém, não achar que o imóvel dele está jogado em mais uma imobiliária. Sim. E ele é um futuro comprador, muito provavelmente. 98% ele está vendendo para poder comprar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu começou a estourar na internet, né? A Ariane começou a ficar muito conhecida. Em algum momento tu te questionou, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que isso não é um personagem? Como é que tu lida com isso? A gente sabe que ser autêntico conecta. Uhum. Tu é uma pessoa autêntica.
As pessoas já te questionaram dizendo, não, ela é só marketing? Olha, lá no mercado de Brasília, né, a gente sabe dos rádios corredores que falam, é só marketing, será que vende tudo isso? Ano passado, quando a gente colocou os nossos números, né, eu estava dentro de um grupo, vi uma imobiliária dizendo aí que vende mais de um imóvel, a gente tinha batido 365 imóveis vendidos, né, foi no mês de outubro, se eu não me engano, ou novembro. Uma imobiliária tal, uma tal de uma corretora postando aí o mercado do jeito que tá, isso é uma mentira. E aí eu falei aí veio aquela raiva, né? Aí você respira e fala, não, isso tá falando muito mais sobre ele, que tá escasso, que não tá acontecendo, tá tudo certo. Obviamente isso acontece com todas as pessoas que estão expostas, né? Sim. Será que vende? Será que tem resultado? Será? Eu não ligo para esse lugar, sabe? Mas a pergunta que você fez sobre me colocar como referência, me colocar nesse lugar, eu tenho muito cuidado, porque eu vejo tantas pessoas morrendo pelo ego, morrendo por essas vaidades, que eu acredito que eu enxergo a Ariane. É engraçado, eu vejo a Ariane de 2020 no início, pra mim o tempo todo tô no início, o tempo todo eu tô fazendo. Eu só faço, Manu. Não tem nada de diferente da Ariane para outros profissionais. Eu só faço, eu só continuo fazendo e buscando que é captar, vender e colocar dinheiro no bolso. Então, assim, o meu papel hoje é atender os meus clientes, o meu principal cliente é o meu corretor. É o meu centro, é a minha visão hoje, a minha energia é para o nosso time. Segundo, é o nosso segundo cliente, que é o cliente que quer comprar e vender. Porque se o meu cliente interno está bem, o restante flui com tranquilidade. Então, assim, hoje a Ariane ela é muito mais voltada para olhar para dentro do que para fora. O que acontece externamente, os títulos que as pessoas dão sobre a Ariane, sobre um título, sobre uma influência, é muito mais sobre a Ariane que trabalha todos os dias, igual a Manu, que faz todos os dias a mesma coisa há tantos anos. Então, eu acho que talvez a diferença do mercado é essa, né? Tem as pessoas que fazem, tem as pessoas que dizem que fazem, tem as pessoas que reclamam. Eu só que faço, apenas. Isso aí. Eu já passei por isso também, já muito escutei que eu era só marketing e eu acho engraçado, porque geralmente isso vem da nossa cidade, né? Eu percebo claramente que... E dos profissionais. Né, dos profissionais da nossa cidade. A gente tem muito mais prestígio geralmente fora do que dentro, o que é uma pena, né? E em toda essa trajetória, inclusive porque a gente se expõe na internet, teve algum momento que tu se sentiu insegura, pensou, talvez isso não seja para mim? Conta assim, algum momento que foi marcante para ti, que foi um ponto de virada ou que mudou a tua trajetória, algum momento que tu percebeu que uma dor te fez crescer. Manu, a minha dor que me fez crescer de estar sentada com você aqui hoje, né, e de você ter me conhecido, de eu transitar nos palcos, que é até uma comunicação que eu vou até mudar, mas não tem como não relatar. Foi a dor de uma falência, foi a dor de não ter, foi a dor de ter que estar recomeçando a minha vida. Isso foi em 2020, logo na pandemia, que a gente sofreu um golpe, né, eu e meu marido. E a gente se viu zerado, a gente zerou o game, né? Então vamos dizer que essa Ariane que vocês acompanham é a Ariane de 6 anos para cá, né? Que eu tive que recomeçar a minha história. Então, através dessa dor que eu vivi, é uma dor que me motiva até hoje a continuar, porque tem muitas pessoas, como eu te falei, o mercado imobiliário ele começa as pessoas falidas. As pessoas desacreditadas, são raras as pessoas que começam o mercado imobiliário bem de situação financeira por uma escolha. Sim. Não tenho nada para fazer da minha vida vou navegar nesse mercado. Vou trabalhar sábado e domingo porque estou sem ter o que fazer. Quero mudar, minha vida tá tranquila, tenho minha casa própria, minha conta bancária tá boa, vou iniciar essa profissão tranquila. São poucas as pessoas. Então, eu acredito que muitos se identificam comigo por este ponto. Mas, ao mesmo tempo, nesse mundo de gurus, nesse momento de status, que parece que você tem que ter um carrão, um relógio Rolex, não sei o que, você tem que ficar expondo. Às vezes, eu fico na internet olhando essas vaidades, eu tenho vontade, se eu hoje, Manu, pudesse, se falasse assim, Ari, sua roda vai girar tranquilamente, sem as redes sociais, sem estar lá, tendo que fazer, mostrar. Talvez eu acho que seria uma opção eu não ter.
É que cansa também. Cansa, porque a gente é cobrado o tempo todo. O tempo todo você tem que estar lá fazendo, produzindo, mostrando. Senão cai o engajamento. Cai o engajamento e a gente vive refém dessa plataforma. Então, assim, é o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo me conectar com pessoas do mundo, é maravilhoso, mas é cansativo. Então, talvez o que eu tenho vontade de abandonar às vezes seria poder não ter que dar a importância e o local para este lugar. As redes sociais. Exato. As redes sociais, as pessoas não encaram muitas vezes isso como parte do trabalho. É mas o meu trabalho. Ele é parte do trabalho. Ele é o número 1 para mim hoje. Tu tem, assim, um número exato de clientes? Qual é o percentual de clientes hoje que vem pelas tuas redes? 100%. 100%? Ou é rede social ou é indicação. É de lá. Eu vendo, ano passado eu estava contando ontem, só do meu Instagram, fora o Instagram da Moni, dos meus corretores, só do meu, eu gerei mais de 1.500 clientes. Como é que tu dá conta de atender isso? Tenho hoje, graças a Deus, uma operação que me ajuda, dá vazão. É difícil, né? É muito difícil. Responder todo mundo. E não dá. Ainda preciso de marido que eu diga que tá aqui atrás só rindo, assim, tipo, não dá conta. Trouxe até o marido pro mercado imobiliário agora. É bom que ele é parceiro, né? Porque eu acho que isso é uma coisa difícil. As pessoas que não são do mercado entenderem o ritmo que a nossa profissão tem. Muitas vezes tu tá lá às 10 da noite respondendo o cliente e as pessoas dizem, mas por que agora? Tu não pode responder de manhã de manhã? Não, amigo, eu não posso responder amanhã de manhã. Eu vivo numa selva, eu vivo num bang, não dá, é tudo na hora. Tem que ser na hora, se em 5 segundos você não responde o teu cliente, ele vai falar com outro. Vai falar com outro. E já me aconteceu, inclusive, de um cliente me chamar num domingo pelo meu Instagram e eu rapidamente responder e acabei captando o cliente, fidelizando o cliente. E na terça-feira, quando eu fui pela primeira vez sair com ele e com a esposa, ele me disse, eu mandei mensagem para 3 corretores no domingo, tu foi a única que me respondeu. Olha só. Então, se a gente não é intensa e não mergulha, muitas vezes as coisas não acontecem. É isso. Então, acho que o nosso mercado ele é um mercado que tu tem que ter paixão. Aham. Porque se tu não tiver paixão, tu não aguenta. Paixão e saber que você vai viver o desequilíbrio. Exato. Porque para você dar certo dentro da profissão, você tem que ter uns ajustes dentro de casa. Sim. Porque por mais que a pessoa não saiba sobre a sua profissão, você tem que falar assim, olha, acontece isso, educando até dentro de casa também, né, Manu? Sim. Porque assim, nós somos refém da nossa agenda, nós somos refém do nosso cliente e o nosso mercado ele é tão incrível, né? Os ganhos são tão maravilhosos. Muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. Então, tem que estar on 24 horas. É corretor 24/7. Não existe ser corretor de 9 às 6 horas. Daí tu vai entrar numa esfera dos corretores que estão sempre reclamando, que estão sempre tristes, que nunca deu certo. Mas a verdade é que a gente tem que ajustar a nossa ambição, a nossa disposição. Isso. E aí tu vê quanto que tu quer. Tu vai ter o retorno exatamente na medida do teu investimento de tempo e de empenho. Já teve alguma situação, agora eu estava pensando aqui, que tu, em nome da tua marca, pessoal, em nome da Ariane, que tem uma reputação no mercado, tu disse não? Já para várias construtoras, várias empresas, que não faz sentido eu me conectar ou fazer um tipo de divulgação de algo que eu não acredito. Eu poderia falar diversas, mas acaba que entra num viés difícil, mas com certeza. E cada vez mais, Manu, eu acho assim que nós somos porta-voz hoje. Eu falo que o nosso celular, podem falar bem ou mal, mas eu sempre falo sobre essa emissora TV Globo, a gente tem a TV Globo na mão, que antigamente você pagava rios de dinheiro para aparecer num comercial de uma novela e a gente tem um tempo todo, a gente está com a audiência na sua palma da sua mão, que você pode falar o que quiser, trazer o que quiser, se é verdade, que não é, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Então, assim, a gente tem que entender aquilo que a gente fala e quem são as pessoas que estão escutando. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade nessa parte de comunicação absurda, cada vez mais. Agora eu vou te fazer algumas perguntas que tu não está esperando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que ninguém te pergunta, mas que tu gostaria muito de falar? Ninguém te perguntou, mas tu quer dizer. Gente, ninguém nunca me perguntou. Vamos dar tempo para ela pensar. Meu Deus. Gente, mas... Essa pergunta? Porque a gente corta e vai. Não, mas pode deixar essa pergunta no ar que eu vou pensar até você trazer a próxima. Vai pensar. O que vai diferenciar
para ti os corretores que vão estar muito bem em 2030? Aqueles corretores que entendem sobre narrativas, sobre redes sociais, sobre comunicação. Quem entender sobre comunicação, storytelling, acabou. Tá o Israel aí para dizer, para não dizer, né? Israel Pires é o cara que entende a narrativa, que entende sobre comunicação, sobre conexão com as pessoas e principalmente muitos exploram a IA. Né? A gente está aí com a inteligência artificial que nos ajuda em muitas coisas. Só que tem construído um movimento do humano, do vida real, do básico, sem filtro, sem edição. Então, quem for nessa linha aí, com certeza... As pessoas hoje têm acesso a tudo, muito fácil, mas justamente o que está mais sensível é esse olho no olho, essa atenção, né? Eu acho que o mercado imobiliário está precisando humanizar mais. Com certeza. A gente passou por uma fase aí dos corretores super estrelas, chegando de helicóptero e lanche, e isso cansou um pouco, isso não conecta. Não. Mesmo o cliente de altíssimo padrão, não é isso que vai fazer ele se conectar. Ele vai se conectar muito mais com um corretor que tem disposição para sentar e ouvir o que ele quer. Exatamente. Me conta qual foi a maior bola nas costas que tu já tomou no mercado. Deve ter tomado várias, imagino, porque eu já tomei. Muitas. Mas eu acho assim que uma que me gerou um gatilho de crise de ansiedade, olha que loucura, foi vender um imóvel de uma cliente vizinha de porta. Ela chegou, Ariane, preciso vender meu apartamento rápido. Vendi o apartamento dela no mesmo dia, porque aí ela ia comprar o outro, a cliente não quis vender para ela. E ela quis quebrar o contrato. E eu falei, não, já recebeu, se você quebrar o contrato, você perdeu a arras. Ela fez um escândalo na minha vida, me perseguiu, enfim, mas graças a Deus eu fui, entrei na outra negociação, convenci a proprietária, enfim, no final deu tudo certo. Só que para mim o maior bola fora foi, eu fui contratada para resolver um problema, resolvi e ainda fui. E aí, por conta de outro problema, por conta de um outro tu arranjou problema, um problema para ti. Eu recebi, e porta de casa. Então para mim esse foi terrível. Tu acha que o mercado imobiliário ele é meritocrático ou ele é um jogo de visibilidade hoje? Hoje, jogo de visibilidade. Quem tem o maior alcance leva, porque com certeza. Eu tava pensando sobre isso, conversando com uma pessoa que é jornalista, e ela disse que muitas vezes quando vão entrevistar médicos para alguma pauta, nem sempre a pessoa entrevistada é a que mais sabe, mas sim quem tem a maior visibilidade. A que mais tem visibilidade e principalmente a que sabe se comunicar melhor. Exatamente. E a gente pode tirar de parâmetro dentro do nosso mercado, Manu, quantos corretores incríveis você conhece na sua cidade, cada sua cidade, que vende, que tem um bom atendimento, que você sabe que é aquela pessoa que entrega, você não vê ela nesses lugares, nos palcos da vida. Só que quem tem a visibilidade, entendeu o jogo da comunicação e da retenção, está exposta. Então, é isso. O que é sucesso para ti, na tua vida, não só profissional? Para mim, sucesso é ter tempo de qualidade com a minha família, é eu poder descer para a piscina com os meus filhos. Sucesso para mim, eu tenho buscado cada vez mais praticar o estado de presença na minha casa sem celular. Complicado, né? Esse é um ponto da nossa vida muito sensível, porque não importa onde tu esteja, tu está sempre trabalhando. Sempre. Em qualquer lugar. E por mais que tu ame o teu trabalho, eu amo. Eu também amo, mas às vezes as pessoas que estão na nossa volta sentem a nossa falta mesmo a gente estando presente. E o que mais a gente ama é o que mais adoece a gente. É isso. E a gente tem que tomar muito cuidado. É isso. Bom, acho que já estamos aqui nos encaminhando. Eu acho que eu vou responder a pergunta que você falou, sobre uma pergunta que ninguém nunca me faz. Como gerir, né, a maternidade em meio ao caos. Eu acho que nós representamos mulheres mães, porque hoje eu fico analisando muitas pessoas que estão expostas, a maioria não tem a jornada da maternidade. E eu me vejo uma representante desse lugar. Muitas mulheres vêm falar comigo perguntando, poxa, eu tenho filho, poxa, eu tenho isso. E eu não consigo criar uma rotina, uma movimentação.
E eu acredito que eu só posso estar aqui hoje, eu só consigo ser Ariane mãe, Ariane empresária, Ariane líder, porque eu tenho uma base muito forte. Eu tenho meu marido, eu tenho minha mãe e eu tenho a minha babá incrível, a Cida, que eu vou até falar aqui, que acaba nos ajudando muito nesse corre-corre. Então, assim, para você conseguir gerir dentro desse mundo que é tão desafiador, a gente precisa de pessoas que acreditem na gente e que nos apoiem nesses bastidores. Então, eu só consigo estar aqui sempre porque eu tenho um bastidor muito bom, um time maravilhoso. Então, não é só o time dentro da empresa, mas é o time dentro de casa. Com certeza. Queria agora, para finalizar, que tu... o que ninguém fala no mercado, mas que deveria ser dito? O que tu gostaria de expor para o mundo aqui, para os corretores que estão nos ouvindo? Olha, uma frase, um insight, algo que tu considera muito valioso. Ai, que pergunta profunda, Manu. Pelo amor de Deus, você tinha que ter me dado essa dica antes aí. A gente não prepara que quem sabe faz ao vivo. Cara, um insight, algo que ninguém fala. Eu tenho certeza que quando desligar a câmera eu vou lembrar, sabe? Mas eu vou deixar uma mensagem, acredito eu que muitos possam falar. O mercado imobiliário, ele transforma a vida da gente. Então, aquilo que você entrega para o mercado é aquilo que o mercado te entrega. Então, não seja meia boca, sabe? Não entregue de qualquer forma, não seja qualquer um. Entre nesse mercado para fazer diferente. E ser diferente é tão pouco. Fazer um feijãozinho com arroz, já você vai estar além de muitos desse mercado imobiliário. Então, faça, seja autêntico, se entregue, estude, esteja no meio de pessoas que vivam esse mercado, esqueçam fama e olhe para resultado, que eu tenho certeza que não tem como não prosperar através desse mercado imobiliário, porque ele mudou a minha história. Acho que é isso. Que bom te ter aqui. Eu fico tô muito feliz aí com o teu aceite. Eita, eu que tô feliz. Gente, que aula com essa mulher maravilhosa, inspiradora, Ariane. Convido vocês a ativar o sininho, curtirem, compartilharem, comentarem, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E até a próxima. Tchau, tchau.